A nossa live já começa. Só entrei aqui para ver como é que tá a conexão. Ah, você já chegou, Marcos. Oi, Oi, tudo bom, tudo Marcelo? bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Eu entrei um minuto antes, você é pontual. Eu tava aqui mexendo minhas coisas e disse, não dá pra começar nada antes de agora, então vamos conectar direto. Né, eu queria ver se a conexão tava boa, porque aqui em Curitiba deu uma chovida, então não tava funcionando muito bem. Eu falei, será que eu vou de Wi-Fi ou será que eu vou de 3G? Ah, você tá em Curitiba? Eu tô em Curitiba. Ah, pensei que estivesse em Toronto. Não, não. Eu tô voltando para Toronto, mas por enquanto estou aqui curtindo um friozinho. Que bom. Que bom. É, Então, boa noite, primeiramente, né? boa Então, noite. o pessoal tá chegando ali. Eu vou falar então hoje com o nosso convidado especial, é o Marcos Sanches, né? Ex-administrador no Brasil, que, como vários outros, resolveu mudar para o Canadá e resolveu ser ex-estudante de college e hoje professor universitário. É isso, Marcos? Mais ou menos isso, mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Eu não posso deixar que eu deixei de administrar porque eu tô sempre empreendendo, então a administração tá no meu sangue, mas eu acabei mudando um pouco de Uhum, carreira em termos de mercado de trabalho, porque hoje eu, uhum. como no Brasil eu era administrador, eu tinha uma empresa, vim para o Canadá e abri uma empresa aqui, mas o foco da empresa, o objetivo da empresa é totalmente diferente também, porque aqui eu trabalho com desenvolvimento, que é totalmente diferente do que eu fazia no Brasil, eu não fazia desenvolvimento no Brasil. O que Então, você fazia no Brasil? eu fazia trade, eu fazia comércio, então eu tinha representação Uhum. comercial, então, de material, equipamento para laboratórios e parte técnica, nada a ver diretamente com desenvolvimento, era negócio, era contabilidade, marketing, venda, esse processo. Então, isso Tá, e que... você me contou que você teve esse insight de mudança de carreira num lugar um pouquinho inusitado, que foi no metrô. Não, não foi realmente um insight de mudança de carreira. Foi, digamos assim, quando eu vim pro Canadá, eu já vim como residente, então eu já tinha Uhum, um... isso é interessante. É, Já chegou chegando. na verdade não faz muita diferença, sabe? Esse é um ponto interessante até, porque às vezes o pessoal, mas você foi como residente já. Uhum, Cara, tem algumas diferenças porque a gente não tem uma questão de ter que abrir todo um processo de imigração, porque a gente já imigrou, sabe? Mas uhum. o caminho que eu segui aqui no Canadá é muito parecido com o caminho que pessoas que não vêm com a residência fazem, sabe? Como um estudante de college, por Como exemplo. estudante de college, porque foi realmente isso que eu fiz, sabe? Quando eu cheguei aqui, como você estava brincando há pouco, que foi uma decisão no metrô e é uma piada, mas é uma verdade, sabe? Hum. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha muito, eu não tinha contato nenhum, eu tinha zero contato. Eu peguei um avião, vim para Montreal e porque eu tinha um RP, foi só isso que fez com que eu desse essa peitada louca, assim, de sair do meu país para Uhum. outro país, porque eu sabia que eu já era legal aqui, eu não tinha nenhum Você já tinha um inglês empecilho. fluente, então? Eu tinha francês fluente. E, Ah, tinha um francês fluente. então, porque eu morei na França e, na verdade, foi isso que fez com que eu viesse para o Quebec. Então, e foi isso Uhum. que fez com que eu tivesse um RP também, o residência permanente. RP é residência permanente. Porque o Quebec estava selecionando, é uma outra época, isso foi em 2009, eu acho que eu fiz esse processo. 2008, Uhum. 2009. Então, o processo era um pouco diferente. Eu não sei mais dos processos de migração, porque isso muda constantemente. Não, toda hora, né? Todo dia Então, tá mudando. então é por isso que as pessoas interessadas em migrar, elas precisam verificar o que está acontecendo no momento que elas querem fazer, porque quando às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas o que tu fez? Cara, o que eu fiz talvez não valha mais hoje, sabe? O meu processo foi feito no Brasil, eu fiz todo o processo de imigração, não, todo o processo de demanda de imigração, pedido de imigração no Brasil. Uhum. Levou um ano e meio, sabe? O Quebec, depois Canadá.
nada disso funciona hoje da mesma forma, tá? Então não tem como comparar, É. sabe? Mas Anyway, quando eu cheguei no... Então eu tinha já a possibilidade de vir para o Canadá legalmente, poderia trabalhar. E quando eu cheguei Uhum. aqui, eu disse, ok, eu posso trabalhar, mas vou fazer o quê? Não conheço ninguém. Conheço ninguém, não, sabe? Ok, me viro, falo francês, falo inglês, mas o que eu vou fazer, né? E teve algumas questões que foram interessantes, que quando você imigra, o Quebec ele tem todo um suporte que ele dá para o imigrante. Eu não posso falar para as outras províncias, Sim, porque cada província é diferente, tá? Mas sim. acredito que Uhum. eles trabalham da mesma forma, porque o Canadá tem um processo de imigração bem forte, mas cada província tem um processo de seleção diferente. Então, o Uhum. Quebec, quando eu cheguei, logo que eu cheguei no aeroporto, já me deram uma cartilha de explicação, uns rendezvous significam uns appointment, Uma uma agenda para você agenda, conversar com uma alguém. agenda que eu tinha que seguir, tá? Então, tipo, você chegou hoje, você tem que ir lá fazer a tua integração para entender como é que funciona a sociedade quebecoisa. Então, fui fazer a minha integração lá, e nessa integração tem uns insights interessantes, e isso faz com que Uhum. eu volte para a história do metrô depois. Uh, Estamos que aguardando a é, história. que eles te explicam com relação a como é que é o mercado de trabalho, como é que você Uhum. procura emprego, como é que você faz o teu currículo, sabe? Algumas coisas interessantes no Canadá, quando você faz um currículo, você não põe tua idade, você não põe tua foto, É a você não põe foto. qual é o teu sexo, porque isso pode ser questões discriminatórias. Então, você não faz nada disso, Uhum. sabe? Então, você não põe, você só põe o teu nome e o teu endereço de contato e tá resolvido. Não põe tua nacionalidade, não faz nada disso, sabe? Então, essas Uhum. coisas eles começam a te explicar. E uma coisa que me falaram nessa reunião que eu gravei muito bem foi que várias coisas eu gravei bem. A primeira é que Uhum. se você quisesse ganhar dinheiro no Quebec, você podia ser ou um médico ou como é? Mas quem falou isso para você? A O pessoal pessoa, lá a na agenda? pessoa, é, a pessoa que estava fazendo a integração com a gente. Ah, entendi. Uhum. Então, plombier, eu não me lembro, encanador. Ela me disse que Ah, os dois lugares que você faria dinheiro no Quebec era sendo médico e encanador. Eu achei aquilo o bem médico, o eles ainda continuam, e o encanador também. encanador Isso ganha não bem. mudou. O Ninguém, encanador ganha um monte de grana. ninguém me falou de trabalho em Haiti, ninguém me falou de ser professor, mas eu achei interessante. Porque a moça falou exatamente isso. Dois lugares que você pode ganhar dinheiro é sendo médico ou sendo encanador. Opa, bom. Eu sei que o encanador ganha em torno de 50 a US$ 55 a hora. Pode chegar a 80 até, então Pode chegar a pode 80. chegar a 80. Então, Então, se você dá um... gosta, eu fazia isso, ajudar minha mãe para fazer encanamento em casa, mas eu não cheguei a pensar em fazer isso aqui. Imagina se você abre uma empresa, então, e contrata encanadores, você vai dominar o Canadá. Mas, bom, tirando a piada, o que falaram que chamou muito a minha atenção e foi meu aprendizado, que foi primeiro, você precisa ter uma experiência canadense, tá? Então, Uhum, ok, mais ou menos, você tem 10 anos, 20 anos de experiência no Brasil como administrador, você tem um mestrado, eu tinha um mestrado na França, então, só para uhum. completar essa história e que a gente acha, E o mestrado foi em educação? não, o mestrado foi em business, em negócio. Em business. Uhum. E então você chega com, digamos, com um ego meio alto, achando, ok, mas eu tenho 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, eu tenho educação no Brasil, tenho educação internacional. Mas quando você bate na porta aqui, a primeira coisa que os caras vão te dizer é qual é a experiência canadense que você tem. Canadense. Sabe? Uhum. Legal que você tem um mestrado, legal, mas e qual é a experiência canadense que você tem? Isso é Então, equivalente ao que no Canadá, né? Porque você fala ter um mestrado, tá, mas equivalente ao que aqui? então, exatamente os pontos, sabe? A sorte é que Quebec e França existem alguns acordos em termos de educação, então é mais fácil de ser reconhecido, mas Quebec e Brasil tá evidente, não é muito evidente que o reconhecimento seja Uhum, tão fácil. uhum. Mas independente disso, a primeira pergunta que os caras te fazem é qual é a tua experiência canadense, o que você faz, o que você fez aqui, o que você já fez nesse país, e a tua resposta é zero, porque você acabou de chegar e você pegou o metrô, sabe? E, e daí o outro ponto foi que disse que
o network era algo que funcionava muito forte no Quebec, para fazer a integração e para conseguir um emprego. E, na verdade, foram esses dois pontos que, tirando a piada do encanador, embora marcou, porque foi engraçado, sabe? Mas não, o encanador não faz o mesmo que o médico, mas o encanador faz bem. Só para deixar claro, o médico ainda faz muito, tá? O médico ainda faz muito. Só se for na questão de desentupir veias e desentupir pias, vamos dizer assim. Sabe? Mas o médico ele ainda faz tem um bom retorno, mas o encanador não vive mal. Na verdade, eu acho que ninguém vive mal aqui, mesmo a pessoa que trabalha num serviço mais humilde, digamos assim, o salário mínimo ele é compatível com a necessidade básica das pessoas. Eu sei disso porque o meu primeiro ano foi... Poder de compra, né? Poder de compra, você pagar teu aluguel, você poder pagar tua comida e todas essas coisas. Então, o salário mínimo, ele é justo. Justo significa não sobra nada no fim, mas ele é justo porque você pode viver, pelo menos, sabe? Sim. Bom, então, voltando à história toda, experiência canadense e network, ok? Foram os dois pontos que marcaram para mim nessa integração. E, bom, pegando o metrô, eu disse, cara, eu não tô muito afim, na verdade, de... Você pegou o metrô, então, depois dessa reunião? Não, a cronologia não interessa, tá? A cronologia não interessa, não foi exatamente depois, sabe? Foi nos primeiros dias que eu estava aqui, tá? E porque eu fiquei alguns dias pensando, o que eu realmente vou fazer, sabe? Antes de sair procurando, batendo de porta em porta, procurando emprego, eu queria, cara, eu mudei do Brasil, saí de uma condição estável que eu tinha, por motivos pessoais, que eu estava a fim de explorar um outro país, mas eu quero fazer minha vida igual a que eu estava fazendo no Brasil, eu quero mudar alguma coisa. Eu vi que eu vou ter que começar do zero, cara. Eu vou começar do zero fazendo o que eu sempre fiz ou eu vou começar do zero fazendo alguma coisa diferente? Então foi esse o ponto que me bateu. E daí entra a história do metrô. Então vendo no metrô, você lendo, tem aquele jornal gratuito que eles te dão no metrô, o metrô 24 horas, e nesses jornais eu acabei vendo que tinha um curso de gestão de banco de dados, ok, Database Administration, e daí eu pensei, tem a palavra administração, tem a palavra banco de dados, cara. Então, tipo, eu programava antes como um pequeno hobby, sabe? Eu não era programador, mas eu era capaz de programar, sabe? E eu era capaz de discutir com programadores, porque eu tinha vários amigos que a gente desenvolvia algumas ideias e a gente discutia coisas. Eu só não ia pra frente do computador fazer os códigos, sabe? Mas você conseguia ver o todo. Eu tinha já uma noção, eu fazia pequenos códigos, mas eu não podia me chamar de programador naquela época, sabe? Então, eu tinha um conhecimento bom. E, bom, administração, banco de dados, eu gosto de banco de dados, eu já tinha desenvolvido banco de dados no Brasil para uso pessoal, então eu era confortável com isso. E eu disse, ok, por que não, né? Eu entro na área de IT, que é um mercado em demanda, eu continuo com a minha veia administradora, porque, queira ou não, você está trabalhando com dados, e dados eles servem para tomada de decisões, então você tem toda uma questão estratégica que rola atrás disso. E daí no metrô, realmente, eu vi um college, vi esse curso e resolvi me inscrever. Ponto, sabe? A vantagem que eu tive nisso é porque eu vi hoje, o curso começava semana que vem, então e essa é uma das vantagens, às vezes, que tem alguns colleges que você é muito mais flexível com relação a uma universidade. Sabe? A universidade, um college privado perante um público também, às vezes. Né? Também perante um público. Eu nunca estudei num CEGEP, apesar de eu dar aula em CEGEP aqui. CEGEP é o college público no Quebec, só para fazer deixar claro. Para esclarecer. Esclarecer. Então, eu nunca apliquei para dar aula, eu nunca apliquei para estudar num CEGEP, mas eu já estudei em college privado e já estudei em universidade aqui no Quebec. Então, eu sei como é que são os processos de seleção. Uma universidade normalmente vai levar uns 3, 4, 5, 6 meses até que você possa começar a estudar todo o processo de seleção. E o college, principalmente os privados, eles são muito mais flexíveis, porque quer ou não, é privado. Então, eles têm a flexibilidade do controle do dono, né? Exato. Eles controlam quem eles vão aceitar, eles têm toda a equipe, eles não têm que passar todo um processo burocrático, público, blá, blá, blá. Anyway, então isso daí fez com que eu vi uma oferta de um curso, eu achei interessante,
não conhecia ninguém, troquei uma ideia com meus pais para ver o que eles achavam, porque eu estava totalmente perdido na minha vida, o que eu vou fazer, E sabe? eles te apoiaram nessa mudança do Brasil para o Canadá? Meus pais sempre me apoiaram, não tem o que falar, sabe? Vai. Nunca gostaram da ideia, né? Porque é longe, né? Mas sempre me apoiaram, sabe? São duas coisas diferentes. Então, isso eu não posso reclamar. E daí fiz esse college. Assumi fazer esse college privado, fiz. E o que é interessante desse college para mim foi que ele criou aquele negócio que eu falei logo no início, que foi o meu network. E daí toda a história que faz hoje, Marcos, você virou professor no Canadá. Eu não posso falar de tudo isso se eu não falar dessa entrada, sabe? Porque... Com certeza. Porque foi uma abertura de portas no país, né? Foi abertura de portas. Como a gente está falando agora, o college privado que eu estudei, ele era um college pequeno. Você tem acesso muito mais fácil à parte de administração, às pessoas dentro. Então, aos professores, a direção... E no fim, eu era amigo do dono do college, sabe? Então, eu acabei tendo acesso a todo mundo. Quando eu entro num... Mas por que você se transformou em amigo do dono do college? Você fez alguma coisa diferente? Porque, assim, eu não vejo tantos relatos dos meus alunos sendo amigos dos donos dos colleges. Então, o que aconteceu é que depois de 2 meses estudando lá, eu estudei muito em casa, ou seja, o curso... me deu uma base, mas o que eu realmente aprendi foi by myself, em casa, trabalhando pesado. Eu trabalhei muito pesado nos primeiros 2, 3 anos para aprender, ok? Porque foi uma mudança de carreira. E depois de 2, 3 meses, eu vi que tinha algumas deficiências no college com relação à parte informática. Até era engraçado, porque os caras estavam vendendo um curso de gestão de banco de dados e o college tinha um banco de dados totalmente ruim, limitado. Então, no final de semana eu resolvi, nesse meio tempo, nesses 2 meses, eu criei uma boa relação com o secretário, com o registré, que eles chamam, que era a pessoa que eu tinha um contato mais. Eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém aqui, então eu estava criando alguns laços, né? Então, os laços eram meus colegas do college, as pessoas do college, os professores. Então, lá foi onde eu acabei criando meus primeiros laços no Canadá. Então, acabei desenvolvendo uma boa relação. Eu era considerado um bom aluno também, então eu tinha um respaldo de retorno do meu trabalho. E daí, um final de semana, eu vim para casa e disse, cara, eu vou montar um sistema para esses caras, eu vou levar segunda-feira para lá, vou apresentar, vou ver o que eles acham. O máximo que eles vão me dizer vai ser... A Renata tá falando que você é muito querido. Beijo, Renata. E alguém perguntou aqui, só te interrompendo, que se o college privado em Montreal é aceito para entrada de residência permanente. Essa questão é para você, não é para mim. Tá. Na verdade, depois a gente conversa sobre isso. Vamos escutar a história aqui do nosso amigo Marcos, porque tá interessante. Vocês estão vendo aí, ó. Ele chegou lá, não conhecia ninguém, pegou um college privado que o povo fala que não serve para nada, virou amigo, depois de tudo essa dedicação com atitude, fez o networking dele, virou amigo do dono do college. Gente, toma nota, porque vocês estão vendo como que é o caminho. Mas, então, daí, nessa época eu não era amigo do dono do college, eu virei depois, bem depois. Tá? Não foi eu tô com problema na cronologia dos fatos. Mas foi depois do final de semana. Então, no final de semana eu vim para casa, trabalhei. Eu tinha, que nem eu disse, eu era amigo, e eu ponho amigo, eu uso a palavra amigo, mas conhecido, pessoas que te respeitam, tudo isso não significa que você são pessoas que estão na tua casa, sabe? Mas são pessoas próximas, que você tem a liberdade de conversar. Então, eu tinha essa liberdade com o registré, que era o secretário. Na segunda-feira eu cheguei lá, mostrei para ele o projeto. Olha, eu vi que a gente discutiu sexta-feira que o negócio aqui não era muito bom nisso. Eu vim com umas ideias, mostrei para ele, ele abriu, olhou e disse, cara, que legal isso. Vamos levar pro dono do college. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora, sabe? E levei pro dono do college. E o cara olhou para mim e disse, tá, vou te dar uma chance. Foi mais ou menos isso que o cara fez, sabe? Ele me ajudou. Eu tive muita ajuda, mas a ajuda vem quando você procura, sabe? Quando você te esforça também. Oportunidade quando você tem atitude, né? As oportunidades então acabou sendo que ele topou o negócio.
Cara, foi um Uhum. inferno, porque eu vendia a um preço barato pra caramba, sabe? Mas Eita. eu não tinha experiência, eu tinha que entrar, na verdade. Eu não podia exigir muito. Eu era um cara que estava começando, sabe? Uhum. E, bom, funcionou tão bem, apesar dele ter infernizado a minha vida, mas infernizou na forma de... me acrescentou, Te dá mais trabalho, porque gostou do. gostou, acreditou, sabe? Ele volta e meia olhava pra mim e dizia, tá, vai desistir? Deu, cara, não desisto. Tá, vai desistir, pode desistir, Marcos, não tem problema. Não desisto, vambora. Porque volta e meia ele botava umas ciladas, assim, né? Coisas que eu não sabia a resposta, sabe? Uhum. Mas um dia mesmo ele falou, o que eu gosto de ti é que quando tu não sabe a resposta, tu vai lá e descobre. Vai lá, descobre. Então é por isso que a gente se Você deu bem. tem uma frase que assim, você vai ser lembrado pelos problemas que você resolveu, que você criou e que depois você resolveu. Então você criou problemas, coisas que ele nem sabia que ele podia ter, você acabou mostrando para ele, você mesmo criou e depois você resolveu. Por isso que deu certo. E daí isso criou uma relação, sabe? Esses foram os 3, 4 primeiros meses, mas dali começou a sair projeto atrás de projeto, porque, como eu disse, eles estavam bem deficitários na parte IT deles, ok? E eu Uhum. acho que eles estavam precisando de um sangue novo. E nisso ajuda muito a minha questão de administração, porque eu entendo como funciona o negócio, então não era só saber um código, eu sabia o que o código tinha que fazer para resolver um problema de negócio. Então, por Sim. isso que eu não acredito, eu não digo que eu deixei a administração, porque ela está na minha veia desde pequeno, digamos assim. Então, Uhum. eu só venho aprimorando as coisas. Bom, e depois disso, aumenta a tua rede de contatos. Um college, um professor, um registrar, um secretário, um dono Vai de falando pro college, outro. fala com outro que fala com outro. Então, acabei fazendo, por exemplo, até uma situação muito engraçada. Uma vez o dono do college, ele estava no prédio e apareceu alguém na rua, que viu que aquilo era Hum. um colégio de IT e estava procurando alguém Uhum. para fazer um projeto. Foi exatamente isso. E o cara pegou o cara e disse, Nossa. deixa eu te levar pro moleque que eu conheço. Ele foi lá e levou, Marcos, eu vi esse cara na rua e ele tá procurando alguém para fazer outro projeto. O cara é meu cliente até hoje, sabe? Esse outro, sabe? Mas E isso parece que é coisa assim de 20, 30 anos atrás. Não, aconteceu quantos anos atrás? foi 2013, isso daí. 7 anos atrás. 7 anos atrás, sabe? Vai. Então você acaba criando esses contatos. Em um momento, o college, eu estava dentro do contexto todo do college, eu estava aprendendo como funcionava todo o college. Eu não gerenciava, eu só desenvolvia, né? Uhum. E em um momento eles precisavam de um professor e eles me ofereceram a oportunidade, Marcos, tu quer dar aula? Daí eu quero, né? Eu pagava melhor do que desenvolver, então quero. E Então, será que é menos dor de cabeça da aula ou desenvolver? eu Ou é prefiro. igual? Não, é diferente, mas cada um. Eu prefiro dar aula porque eu desenvolvi já um método que funciona bem para mim, sabe? Da aula é uma metodologia. Quando você desenvolve toda uma metodologia e você consegue repetir ela, ou seja, você cria um curso, você tenta um material e você consegue usá-lo e repetir várias vezes, e você aprende a questão de gestão de classe. Para mim ficou fácil dar aula, sabe? Então eu prefiro dar aula porque a aula, pelo menos, ela me limita em termos de horários. Eu sei que eu começo uma aula às 8 da manhã, acabo uma aula ao meio-dia. Tenho meu material, Uhum. mas eu já tenho meu material pronto. Mas quando eu pego um outro Pronto. Tu curso, atualiza. eu atualizo. Mas quando eu pego outro curso, eu preparo o material, mas eu já sei como é que eu preparo meu material também, sabe? Enquanto o desenvolvimento, você acaba ficando à mercê de... cara, caiu o sistema, tá? Mas é domingo às 10 da noite. Cara, caiu o sistema, resolve, sabe? Às vezes é complicado, é muito variável que tem ali. Então, eu particularmente, eu prefiro dar aula hoje. Eu desenvolvo para Uhum. mim, ou seja, eu tenho um portal de educação que eu desenvolvo, eu tenho um CRM que eu desenvolvi, então eu tenho algumas coisas que eu desenvolvo que são meus produtos. Eu desenvolvi um sistema para gestão de colleges também, então que são meus produtos. E então eu acabo desenvolvendo para mim e pego muito pouco projeto à parte. Esse ano eu peguei um projeto que era um amigo, que ele me pediu, Marcos, confio em ti, Uhum. faz.
Eu fiz porque era um amigo, mas senão não teria feito, não procuro. Até porque a minha agenda é bem Apertada. corrida. E eu vou ser sincero que o Covid me ajudou bastante para finalizar o projeto desse cara, porque Sim. foi pesado. Eu aproveitei as 2, 3 semanas de quarentena para rodar o projeto dele e finalizar, enquanto as Uhum. aulas estavam em stand-by. Bom, então, resumindo, tudo isso vem na questão do network. Foi esse pequeno college que eu comecei, sabe, que Uhum. me gerou uma base de contatos para que eu pudesse explorar, aumentar. E um college vai para Uhum. outro, vendi sistema para outro college, comecei a dar aula em outro college, o professor conhece outro professor, sabe que hoje mesmo eu tive. Hoje? Foi ontem. Foi ontem, eu tenho um professor amigo meu de um college que ele me mandou um e-mail dizendo: Ah, Marcos, vi sua oferta nesse college aqui. Daí eu disse pra ele: Tranquilo, tu precisa de algum contato lá? Ele: Porra, tu conhece todo mundo? Cara, É, né? eu não conheço todo Tive mundo. que. Eu acho que com esse college que tu me mandou hoje acabou meus recursos. Foi o que eu respondi pra ele, sabe? Tive Mas, que. mas é mais ou menos isso. Um conhece o outro que conhece o outro, então e acaba criando esse network. E durante Com muito certeza. tempo eu não procurei emprego no fim, sabe? Depois daquele projetinho É, que eu você não fiz, precisa e as coisas vêm para você, né? de- Porque eles, a partir do momento que te conhecem e sabem do teu resultado, o que você gera de resultado para a empresa, você não precisa procurar emprego, na verdade. então, depois daquele projetinho que eu fiz no final de semana, que o cara perguntava pra mim, vai desistir, vai desistir, vai desistir, eu disse não desisto, que virou até uma piada, assim, mas volta e meia eu acho que ele falava sério mesmo, porque ele me botava uma pressão do caramba. Violento. E ele não falava isso, ele chegou ao mesmo dia a me dizer, cara, eu te pago, pode desistir, cara, sabe? Deu, não, sabe? Mas isso fez com que eu ganhasse o respeito da pessoa também, então, que é o que Sim. conta, sabe? Uhum. E depois disso, o teu currículo começa a aumentar, você tem a famosa experiência canadense, você tem tudo que as pessoas te dizem ali naquela reuniãozinha De de entrada. entrada, sabe? Porque quando no auge da minha arrogância, naquela reunião de entrada ou naquela entrevista de entrada, quando a mulher falou, o network é que funciona, eu pensei, eu tenho mestrado, eu não preciso de network. Esquece isso, meu mestrado não fez nada, quem fez foi o network, sabe? Sim. Meu mestrado ele só ajuda a aumentar meu salário quando vem a tua educação, porque a educação conta em escala salarial, sabe? Uhum. Na Mas hierarquia. hierarquia, E no então. fim, o que que é que você ensina no CEGEP, na universidade? Uau, Que matéria que você ensina? então, eu ensino vários programas ligados a IT, eu ensino banco de dados, eu ensino programação web, eu ensino programação web orienté objet. Uh, Essa eu não sei. Meu não, francês está ruim. In English, please. orientado a objeto, ok. Objeto. Framework para trabalhar com web, Laravel, Bootstrap. Na verdade, a parte web e banco de dados ligado com web. Ou seja, imagina o Facebook da vida, as coisas que rolam em Facebook, todas as tecnologias que rodam em ARIA atrás disso para poder rodar. Tá? Então, eu trabalho hoje. Hoje eu estou com 2 CGEPs e a Concórdia. E a Ok? Concórdia. E a E os Concórdia. teus alunos são todos canadenses? Depende aonde. Eu tenho, que nem eu disse, eu No tenho. CEGEP? Depende qual, sabe? Então eu tenho. No de La Gaspésie? La Gaspésie, a maioria é. La Gaspésie é uma questão interessante a tua pergunta, porque o campus de Montreal é um campus internacional. Ok? Então, o que significa? O campo, porque Gaspésie é uma região, Gaspé é uma região no Quebec, que é no norte do Quebec. Existe um Uhum. CEGEP lá, tá? Que é um CEGEP em francês, mas o CEGEP La Gaspésie, o campus de Montreal, ele é um CEGEP em inglês, ok? Então é no meio de Montreal, mas em inglês. Uhum. E por uma questão estratégica, por quê? Porque existem vários CEGEPs na cidade de Montreal e o CEGEP Uhum. de Gaspésie é um CEGEP regional. Então, para que ele não venha para Montreal e ele colete público local, que seria uma concorrência com os outros CEGEPs de Montreal, eles optaram por trabalhar só com
Internacionais. internacionais, ok? Eu sei que a resposta foi longa, mas a pergunta exige essa resposta, eu acho, tá? Tudo Então, bem. então E você é professor. é isso aí. O CEGEP, Tudo bem. o CEGEP La Gaspésie, Montreal, é uma clientela internacional, então são alunos internacionais. O outro college, que é o CEGEP de Maisonneuve, que eu ensino também, daí em francês, ok? É muito mais local. Então são pessoas e quando a gente fala local, a definição local é alguém que nasceu no Quebec ou alguém que é um residente permanente do Quebec. Não significa que não tem estudante internacional também, ok? Mas a quantidade é menor. Tá? É menor. A Concórdia eu ensino no Continuing Education, que seria cursos técnicos após a graduação. Então, ele não é considerado, ele não acredita como não é uma pós, não é uma pós e não acredita como uma graduação, ok? Então, são cursos... É uma skill que você precisa melhorar um pouco mais, então você faz aquele curso. Exatamente. Então, é respaldado é um certificado profissional que a gente chama, liberado pela faculdade, ou coordenado pela faculdade. E esse é normalmente público local, já empregado, digamos assim, que busca um desenvolvimento de skill, como você disse, ou que é uma competência que queira desenvolver, ou que mesmo queira fazer uma mudança de carreira. Tá? Então, são esses os clientes, digamos, os estudantes que eu costumo ter. E Concórdia, ela é uma universidade no Quebec, mas ela é em inglês também. Então, o curso na Concórdia acaba sendo em inglês. E como é que está o mercado, que você acha, para quem estuda essas matérias, para quem se forma em, por exemplo, um programador em Laravel que você falou, como é que está o mercado para essas pessoas no Canadá? Ou em Montreal? A gente teve uma discussão agora, eu estava com uma reunião com o corpo docente do Maisonneuve essa semana, e a gente tinha pleno emprego até o Covid. Até o Covid, né? Tá, então foi esse o ponto que a gente estava discutindo, porque temos alunos que vão sair para estágio agora, e a questão era realmente como é que o mercado... Primeiro, a gente estava analisando quais eram as opções que a gente teria para esses estudantes que sairiam para estágio. A gente ia aceitar estágio online, a gente ia aceitar... Porque a gente não sabe realmente, as pessoas que estão no Brasil, a gente não está fechado em Montreal, a gente não está aberto ainda, sabe? Então, e a retomada vai ser gradativa ou gradual, não sei qual é a palavra. Gradativa, okay? Então vai levar um tempo até que tudo isso funcione. E como a programação, desculpa, mas a gente não precisa estar um do lado do outro para programar, a gente pode estar remoto. Não era algo que era aceito antes, mas o college o CEGEP está acabando analisando essas possibilidades. E a discussão era essa aqui. Provavelmente, com essa possibilidade de ser à distância, será fácil para os alunos arranjar emprego, porque muita gente perdeu o emprego. Então, eles vão acabar repondo e vão acabar repondo com a distância, tá? Com o distanciamento social. O mercado, ele é bom, ok? Então, se a gente excluir a questão Covid, porque isso vai recuperar de qualquer forma. Tá? Vai. Então, eu estava conversando com uma amiga essa semana, ou semana passada, e ela me disse uma coisa muito interessante, que o Covid nos mostra quais são os mercados que permanecem, sabe? Haiti também, sem problema, sabe? Então, quando a gente fala em pleno emprego, não é só em Haiti, é pleno emprego geral, sabe? Mas o mercado em Haiti ele não tem tido um impacto muito profundo porque as pessoas podem trabalhar em casa, sabe? Então, remotamente. Independente de Covid ou não, pode ser trabalho remoto. Exatamente. E talvez até depois do Covid muita gente vai continuar no trabalho remoto, sabe? Então, não tem muito estresse. E essa discussão é interessante porque a gente estava falando que só não tem emprego quem não está realmente buscando ter emprego, sabe? Isso antes do Covid, quando a gente estava falando do pleno emprego, a gente estava falando, um cara que hoje não tem emprego, com 1% de desemprego que a gente está no Quebec, ele não está procurando emprego, sabe? Ele não está se esforçando para arranjar alguma coisa, sabe? Então, o mercado, ele existe e as oportunidades estão lá.
Uma questão que é interessante de analisar quando a gente fala de mercado, o mercado de trabalho em termos de IT, pelo menos no Quebec, 80% das vagas elas são cachê, são hidden, são escondidas, não sei como a gente fala isso, elas não são divulgadas. Tá? Não são divulgadas. Elas não são públicas. Por isso que o networking é tão importante, Então né? você imagina que o que você vê quando você faz uma busca na internet, você procura, ok, vamos ver como é que está o mercado de trabalho, você acha várias ofertas, porque existe, ok? Mas existe, só entrar, existem vários sites para ver, você sempre vai achar uma oferta de trabalho, mas aquilo representa 20% ou menos, tá? Porque a indicação faz com que isso, as empresas não sejam obrigadas realmente a divulgar as vagas. Ou Headhunter. Então, elas não divulgam na internet, elas não põem isso na internet, mas eles têm pessoas capacitadas para procurar os profissionais e acabam alocando eles no mercado. Então, tem várias formas de entrar no mercado de trabalho. Que nem eu disse, é um mercado... Antes do Covid estava em pleno emprego, agora baixou, mas isso aconteceu no mundo inteiro, né, no Canadá. Mas isso vai retomar logo, mas o IT não tem tido um impacto muito forte em termos de possibilidades de entrada de mercado e tudo isso. Então não vejo isso. Nem o médico e o plumbing, nem o encanador, eu acho que está tendo dificuldade. Porque eu tenho visto... Na verdade, eu não sei, porque, por exemplo, falando disso, médico acho que não, mas o encanador acho que está complicado a vida dele, porque eu não sei. Mas a construção civil está aberta no Quebec, abriu faz um tempo atrás, e eles estão em pleno vapor. Então, assim, eu acho que TI, construção civil, médico estou brincando, mas essas duas áreas são áreas, assim, no Canadá que elas... vai ser muito difícil não ter demanda, porque o Canadá, a gente sabe, né? O Canadá tem 37 milhões de habitantes e está sempre construindo mais coisas porque tem que receber os imigrantes. Então, são duas áreas que são extremamente necessárias para ajudar o país a continuar crescendo. Então, é muito difícil. Você está lendo aí a pergunta eu tô lendo ali a pergunta do Rodrigo. É isso, Rodrigo? Acho que sim. Sou executivo de TI, gestor, não sou tão técnico. Também tem espaço para esses profissionais? Tem. Ok. Consultor IT, tem espaço. Ok. Analista de dados, Analista que nem você de falou, dados, né? Ok. Eu tenho amigos que trabalham nessa área. Na verdade, eu digo o seguinte, eu tenho amigos que trabalham nessa área e estão buscando pessoas internacionais para vir trabalhar aqui. É isso que eu posso dizer. Tá? Ou seja, a empresa está indo buscar recursos fora. Porque não então encontra, quer dizer que porque não encontra dentro. aqui, não encontra no Canadá. Acontece muito com franceses, ok? Porque existe um acordo Quebec-França, ok? Então existe bastante empresas que buscam franceses porque é um processo mais fácil, mas eu tenho inclusive agora um conhecido que está buscando uma pessoa do Brasil para uma empresa francesa é francesa? Não me lembro se é francesa ou sueca, que está no Quebec. A origem dela é francesa ou sueca, não consigo me lembrar, mas ela está no Quebec e ele está buscando uma pessoa de Business Intelligence no Brasil. Então está fazendo todo o processo. Deu uma parada, né? Deu uma parada por causa do Covid, mas... porque não está analisando o visto também. Não está nem voando, né? Eu fui ver um voo pro Brasil, tá $22 mil. Vixe Maria, tá doido. Não tá nem voando, então não tem nem como conseguir. Mas sim, não é só técnico, não. Okay? Não é só técnico, não. Tá? A parte executiva de gestor também. A gestão também. é bem forte. Okay? Então, isso que eu falo para os clientes, porque assim, às vezes acontecem essas situações de uma empresa buscar você no Brasil e levar para o Canadá. Mas se você está no Canadá, você está fazendo um college em banco de dados, já está com o teu work permit ali, já está com o teu study permit, está fazendo teu network para você arrumar emprego, é isso aqui. Entendeu? Você só tem... É bem mais fácil. Você já está no país, você já está com visto de trabalho, você já está falando idioma, você está estudando, você só precisa, que nem ele está falando, ter um pouquinho de atitude para montar o seu network, para você entrar em vagas que nem são anunciadas. O que eu vejo é que as pessoas que elas são realmente proativas, elas conseguem emprego muito rápido.
As Como é que é o pessoas... perfil do brasileiro, por exemplo? O brasileiro é bem visto no Canadá, esse perfil de Eu não tenho, eu trabalhar? vou ser sincero, Marcelo, eu não tenho amigos brasileiros aqui, eu tenho dois Ah, amigos mas brasileiros, eu não ando na é comunidade uma eu brasileira. conheço, uma eu conheço. Eu não ando na comunidade brasileira, nada contra, mas foi uma decisão minha, de integração, que foi Entendi. algo que e cada um toma uma decisão, mas quando eu fui para a França, que eu fiz o mestrado lá, o único arrependimento que eu tive foi que eu passei todo o meu tempo com brasileiros, sabe? Eu passei 1 ano e meio na França como se eu estivesse no Brasil. Então, cara, para que eu estava na Falando França, português. sabe? Então, quando eu vim para o Quebec, eu resolvi que eu ia mudar um pouco essa Atitude. atitude. Mas cada um assume uma atitude que quer, sabe? Que quer, que serve para você, né? Não é uma Cada um restrição, tem o seu padrão. não é um padrão. Então, eu não posso te dar esse perfil. E eu tenho poucos alunos brasileiros. Eu tô com um no Maisonneuve, eu tava com um no Cégep La Gaspésie, Concorde, eu nunca tive um aluno brasileiro. Ah, e são bons alunos, são pessoas que estão buscando realmente Super dedicadas. se dedicar. A gente vê que é um público diferenciado com relação a alguns outros países, sabe? Porque eu tenho público, eu não sei quantas nacionalidades eu já ensinei, então realmente eu não sei, Uhum. mas eu tenho um público bem variado e a gente vê que o público brasileiro, eles são mais responsáveis, digamos assim. Tá? Então, pelos alunos que eu tenho, eu vejo que eles têm uma responsabilidade maior, porque para mim não foi fácil quando eu morei fora, e eu sei que não é um negócio E muito fácil, é uma baita é um oportunidade. investimento alto, né? Então, assim, você está num país, vai fazer um estudo, porque você está buscando entrar no mercado de trabalho canadense, está buscando uma imigração, você não vai desperdiçar aquele dinheirão todo que você está colocando e a oportunidade de se inserir no mercado de uma maneira mais rápida. Então, o que eu vejo, por exemplo, dos meus clientes, que os brasileiros, quando eles tomam essa atitude de ir para o Canadá, foi uma atitude muito bem pensada de o que eu estou buscando? Estou buscando um país com maior segurança, domínio no idioma, o poder de compra que a gente já conversou. Então, eles se dedicam muito. Eles replicam um comportamento que já tinham no Brasil, mas só que com maior afinco, porque eles querem muito o retorno desse investimento, que é isso, que é estar inserido dentro da cultura canadense e poder ser um residente permanente. Então, eu vejo que os brasileiros, eles se dão muito bem, aqueles que querem, no Canadá por causa disso, porque chega igual você. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Ops, sumiu. Ops, sumiu. Voltou. Faz, Voltou. faz muita coisa e é reconhecido pelo trabalho árduo que eles colocam, né? Yep. Então, é por aí. Um pouco que a gente estava discutindo ontem, que eu acho que a gente até trocou uma mensagem por um pouco uma piada, que é o mundo tem que descobrir, não, eles têm que descobrir o mundo, sabe? Então, É sabe? Então verdade. Gente, saiam pro mundo, venha saiam, falar com a gente. saiam pro mundo. O mundo não vai buscar vocês, esse é o ponto, sabe? Se você ficar em casa esperando, esses conhecidos que eu tenho que conseguiram algo muito engraçado isso, que conseguiram algo aqui. Não foi que a empresa ligou para eles, sabe? Foi alguém aqui que conhecia alguém lá e falou para a empresa, sabe? Foi exatamente isso. Não foi que a empresa te achou no LinkedIn e te mandou uma mensagem e veio. Não, não, não. Isso até ajuda, sabe? Mas foram pessoas daqui que fizeram indicações de pessoas do Brasil e a empresa assumiu toda a Então, responsabilidade. cuide com as pessoas que você está se relacionando também, porque essas pessoas vão te levar. Você vê a sua média de amigos. O que eles estão fazendo? Quem que eles podem com quem eles podem te conectar? Tá legal? Se não tá, tem que começar a fazer uma análise dessa tua. Exatamente Fala. isso. Não, não, não. Exatamente. Eu só concordando com você. Tá? O LinkedIn funciona muito bem aqui. Então as pessoas elas podem começar a criar esse tipo de rede de relacionamento, ok? Sim. E funciona, realmente funciona. As pessoas têm que buscar, têm que seguir quem elas estão interessadas. Aconteceu um caso engraçado aqui para falar dessa questão de LinkedIn, de um conhecido meu, ele era
Eu não me lembro, acho que ele era colombiano. Acho que ele era colombiano, mas ele estava aqui já, ele era professor comigo, na verdade. E tem uma empresa chamada CGI aqui, que é uma grande empresa de desenvolvimento. Então, ele mandou várias vezes o currículo para lá e nunca foi chamado. Nunca foi chamado. E o que ele fez? Ele começou a ver as pessoas que estavam retornando para ele. Ele pegou o nome das pessoas, que eram do recursos humanos, essas coisas, e começou a adicionar no LinkedIn. Ok? Até o momento que um dia ele foi chamado para uma entrevista. Quando ele chegou na entrevista, as pessoas olharam para ele e disseram: mas eu acho que eu te conheço de algum lugar. Nunca se viram, mas foi só porque eles tinham essa relação de LinkedIn, as pessoas acabaram achando que ele era mais próximo. Sabe? Mas ele falou, ele ria comigo: Marcos, eu nunca tinha visto eles. Sabe? Tem várias técnicas de LinkedIn. Tem várias técnicas. Não sei se você já ouviu falar da... Não sei, porque... Não, você não ouviu, porque você disse que não conversa muito com os brasileiros. Que é a Gabi de Orwa, que ela é representante do LinkedIn no Canadá. Brasileira representante do LinkedIn no Canadá. Ela até fez agora com a gente fez uma live com a gente também, falando sobre o poder do LinkedIn. E, gente, se vocês estão procurando fazer networking, tem que começar a investir no LinkedIn, porque funciona. Funciona. É exatamente isso. Se vocês procuram fazer network, investe no LinkedIn. E o bom do LinkedIn é que, tipo, cara, não são teus amigos que você procura lá. Você não olha a pessoa e você não vê se a foto, se ele é bonito ou não. Você vê qual é o título que o cara botou lá. Sabe? Sim. Mas essa é a função do LinkedIn. Não é você achar as pessoas que você já conhece. As pessoas que você já conhece, você liga para elas e pergunta: tem um emprego para mim? Mas agora aquelas pessoas que você não tem o acesso, essas você tem que ver se consegue acessá-las de alguma forma. Marcos, a gente tem 15 minutos, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre uma coisa que é bem legal, que é aquele mito que você nunca será professor no Canadá se você não tiver uma faculdade de pedagogia. Existe um mito sobre isso? Existe. Então, você nunca vai ser professor no Canadá se você não fizer a faculdade de pedagogia e se você não tiver mestrado em educação ou você não faz um college em Early Childhood Education no Canadá. E que você... Ok, a gente está indo muito longe nessa pergunta, mas tudo bem. Tá, calma. Eu sei que você tem que ser PR, mas, por exemplo, você não tem nenhuma educação na área de educação. Não. Vamos dizer assim, você não tem bacharel em pedagogia? Não tem educação. Eu tenho faculdade de administração, mestrado em administração, pós em inteligência de negócios e machine learning. É isso que eu tenho. E o college privado na área de dados. Database Administration, que é o college privado, é isso aí. Então, tipo, nenhum deles eu falei em pedagogia. Pedagogia. Então, assim, se você souber, se você for expert em alguma coisa, se você souber ensinar e você tiver passado por todo o processo e virou PR, que estudou 2 anos no Canadá, pegou 3 anos de PGWP, fez 1 aninho de trabalho pós-graduação, pegou o Canadian Experience Class, virei PR. Eu não sei nem se precisa da residência para ser professor, para ser sincero com você, ok? Porque, que nem eu disse, a tua questão é muito vasta, então eu tenho que cortá-la em várias. Ok. Não, tudo bem, mas é só para dizer para as pessoas que esse mito foi derrubado. Tem aquele programa de TV que tem mito e verdade? Não tem essa. Você pode ser professor no Canadá se você tem interesse. Só você tem que saber exatamente entender essa questão, fazer teu networking, procurar se envolver com pessoas. Por isso que fazer college é muito... Claro que eu estou vendendo meu peixe aqui, né? Mas você fazer college é muito interessante. Eu não acho que você esteja vendendo teu peixe, porque eu já era residente, eu fiz um college. Sabe? Eu acho, hoje, se alguém me pergunta: Marcos, eu quero migrar para o Canadá, faz um college. É a minha resposta, direto. Mas eu quero fazer uma faculdade. Por isso que eu disse, a tua pergunta ela é muito vasta. Eu posso ser professor em college, em formação continuada dentro de faculdade. Eu não posso ser professor num 2º grau. Daí eu preciso de uma educação, Early Childhood Education, por exemplo, ok? Se eu quiser ser professor primário, e se eu quiser ser professor em universidade, eu tenho que ter um mestrado acadêmico. O meu mestrado é profissional. Tá? Então, tem algumas restrições para algum... Então, por isso que eu digo, eu não posso dizer que não precisa disso para ser professor, depende do que você quer ser. Sabe? Se você quer ensinar crianças, você não pode... Precisa de uma educação para ensinar crianças. Como eu ensino adultos, e a função do college
é uma função técnica. A diferença entre um college e uma faculdade, porque às vezes as pessoas, até eu estava conversando com a filha de uma amiga minha, triste isso, quando os filhos dos amigos nossos já estão em idade de morar fora. Filho de uma amiga minha que... Tô fazendo as contas aqui, ok. Filho de uma amiga minha que tá querendo vir morar fora, e ela disse, tá, mas ela já fez a faculdade, eu acho que para ela agora é só um mestrado. Não, não, aí que tá o ponto. Primeiro, um college ele tem uma função técnica mercado. Então, o college te prepara realmente para ir para o mercado de trabalho. Tá? A universidade, você vai ser mais um acadêmico. Ok? Então, ok. Mas a minha visão é que eu quero ser professor no futuro. Ok, vai para a universidade. O mito, e talvez seja esse mito que tem que quebrar, Marcelo, que é o mito da universidade. O Brasil, a gente tem um mito que a universidade é importante. Você olha os números do Quebec, do Canadá, e você pode pesquisar isso talvez, porque eu não tenho, mas não é... É bem raro, ou raro, vamos dizer, não é normal que as pessoas tenham universidade. É normal que elas façam um college. Um college primeiro. E às vezes param por ali. Isso eu falo sempre para os clientes, eles não entendem. Porque a função do college é te botar no mercado, a função da universidade é te preparar para dominar um assunto. E você domina um assunto para quê? Para explicar para outras pessoas. Então a universidade ela acaba tendo essa função muito mais acadêmica. Então é algo até que eu não tenho interesse em dar aula na faculdade, porque eu gosto de mãos na massa. Então pegar o negócio e fazer acontecer. Ao invés de explicar por que a gente está fazendo isso com várias teorias e casos. Não, eu já passei dessa fase. Então eu gosto mesmo da mão na massa. E um outro ponto, se você analisar custos, ok, de um curso universitário, um mestrado, versus o custo de um college é muito mais acessível para um estudante internacional. Porém, quando você vira, e daí a gente entra, você vira um residente, a universidade se torna interessante. Então, eu fiz um curso universitário aqui, depois, eu já era residente, na verdade, mas eu não fiz no início por causa do tempo que levaria. Mas depois que eu acalmei a minha vida, eu disse, ok, vamos fazer um curso universitário só para ver o que é. Eu pago, como residente, eu pago 10% do que um estudante internacional. É isso que eu falo. O que significa pagar muito menos do que a gente pagaria no Brasil por um curso universitário. Sim. Sabe? Então, esse é o ponto. Então, esse é o mito, eu acho que deveria quebrar, que é complicado. Porque o brasileiro, assim, terminei o ensino médio, eu tenho que ir para os 4 anos de faculdade e não valoriza um técnico, por exemplo, um tecnólogo de 2 anos. Quando que no Canadá, a maioria das pessoas não tem a maturidade ainda para escolher o que você quer fazer o resto da sua vida, nos 4 anos, por exemplo, pelos 4 anos. Então, vai para um college para aprender, ter uma noção para ver se é aquilo mesmo. E internacionais, mesmo quem, por exemplo, 18 anos, não sabe o que é. Por que vai para uma faculdade de 4 anos só porque a sociedade diz que tem que ir para a faculdade de 4 anos? Faz um college no exterior, conhece gente, faz network, melhora o inglês, faz 2 anos, depois entra no mercado de trabalho, trabalha 1 ano, vira residente e volta para a faculdade que você quiser daí, e pagando como um estudante doméstico. Local, exato. Essa estratégia de alguém que queira fazer uma faculdade, essa é a estratégia, sabe? Porque se eu botar em número aqui, eu fiz a faculdade HEC, que é a Universidade de Negócios em francês aqui. Eu paguei significa um residente local. O programa, que 10 créditos, é um programa de 1 ano, digamos assim, seria tipo 1 ano de universidade, foram $4.000, tá? 1 ano de faculdade, $4.000, tá? Canadense, que é mais barato que americano. Sim. Canadense, porque eu sou quebecois, porque eu moro no Quebec, a minha imigração foi feita pelo Quebec. Um canadense, pela província, pagaria $10.000. Um internacional pagaria $36.000. Pela mesma coisa. No ano. No ano. E se você quiser ter um diploma, são 3 anos. Ok. Então é melhor fazer um CEGEP, por exemplo, em Montreal, que você vai pagar em torno de $14.000 o ano. E depois de 2 anos, um estudante internacional, né? Então, um brasileiro, vamos dizer assim. Pagaria aí 13.900, alguma coisa assim. E daí, depois de 1 ano,
fez o curso, se pegar curso de 1 ano, mas se fizer curso de 2 anos, fez um curso de 2 anos, depois pega o PGWP, trabalha 1 aninho, vira residente, e depois vai, faz a faculdade que quiser e paga os 4.000 por ano. E no mercado, sendo bem sincero, o college vai te abrir mais portas do que a universidade. Você está no mercado, college... você tá no mercado, e daí você está querendo alcançar uma promoção, alguma coisa, os caras vão te dizer, vai fazer um curso, e às vezes mesmo a universidade, a empresa vai pagar a universidade para ti. Sabe? Então tem várias jogadas. A gente não tem essa visão de que as pessoas precisam da universidade para estar no mercado. Não, é mito, isso não existe. Sabe? Você pode... É uma outra cultura, é uma outra cultura. O jeito... Tem umas perguntas aqui. Vamos fazer que a gente tem 6 minutos. Boa noite, tenho uma dúvida. Devo escolher uma cidade pequena pelo custo de vida, porém com menos oportunidade de emprego, se comparar com Toronto ou Vancouver, por exemplo? Esse é outro mito. Vou falar. Quer responder? Gente, que é cidade pequena para você? Você precisa de quantos mil habitantes para você ter uma vida boa e ter emprego? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de TI, você vai lá para a região de Waterloo, que é considerado o Vale do Silício canadense. Lá tem um monte de trabalho, um monte de vagas, né? Às vezes mais que Vancouver, mais que Toronto, e é uma cidade que você vai ter um custo de vida de cerca de 30% a 40% menos que Toronto e Vancouver. Então, assim, tem que ver o seu perfil, né? Não é questão de cidade, é o seu perfil. O que você quer trabalhar, o que você quer estudar. Lá falei Vale do Silício, lá, mas tem empresas de fabricação de alimentos, então nutricionistas, pessoal da área de engenharia mecânica, tem muita vaga. Então, assim, não foquem em cidades grandes, como Vancouver e Toronto, a não ser que você já tenha um networking formado, uma possibilidade certa de emprego, porque senão você vai onerar o seu investimento, você vai precisar muito mais investimento para você se manter, sendo que você pode ter a mesma qualidade de vida e o emprego numa cidade com, sei lá, 300 mil habitantes, 500 mil habitantes. Vai ter a farmácia que você precisa, o mercado que você precisa, o cinema que você precisa. Vai ter o centro comercial. Vai ter tudo. O centro comercial, a Winners, o No Frills, entendeu? Vai te atender. Então, assim, eu digo sempre, se você está indo como estudante, você no começo vai trabalhar 20 horas, teu cônjuge 40, procura uma cidade com menor custo de vida. Depois, quando você pegar o teu PGWP, você vai para qualquer lugar se aquele lugar não tá te satisfazendo. Mas você, por exemplo, em Ontário, é $14 a hora o salário mínimo em qualquer cidade de Ontário. Então, se for para você fazer suas 20 horas de estudante no Tim Hortons de Toronto, você faz 20 horas de estudante no Tim Hortons de Ottawa e paga 30% a menos para viver. Então, a minha opinião se você tá com muito recurso e quer viver numa cidade grande porque aquilo é o seu perfil e você tem um network lá, ok. Agora, se não, Canadá é Canadá para você, então eu acho furado. Eu diria, escolha uma cidade que você goste. É muito importante isso. Eu, quando morei na França, eu morei numa cidade pequena e isso foi meio frustrante para mim quando eu fui para uma cidade um pouco... E pequena era 300 mil habitantes para mim, ok? Tá. Eu 300 mil, eu tô bem. Ok. Depois eu fui para uma cidade que eram 700 mil habitantes, que era a segunda maior cidade da França, ou a terceira maior cidade da França, que era Lyon, e eu adorava aquela cidade, eu realmente adorava. Então, quando você faz um processo de imigração, é importante avaliar todos esses custos, mas tenta avaliar também um lugar que você se sinta em casa. Isso é muito importante. Porque mas é isso, todas as cidades vão ter os recursos que você precisa, tá? Então, sim, eu não aconselho aí, tipo assim, vou para Manitoba, né? Vou para um lugar que é mato de um lado, mato do outro. Eu já não aconselho, mas morar assim, Montreal, morar em Ottawa, morar ali nessa região que eu falei, que tá até, conheço uma moradora que tá aqui, entrou aqui agora, é uma região assim, 40 minutos você tá em Toronto, né? Morar em Mississauga, 20 minutos você está em Toronto. Morar em cidades que tem uma população ali de 300 a 500 mil habitantes e que você está do lado de um grande centro urbano. Você já vai reduzir bastante o seu custo. Meu Deus, está acabando. Gente, 29 segundos. Marcos,
Pessoal, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Nível de inglês depende, Rodrigo. Manda mensagem para mim que eu respondo ou escreve lá no feed que a gente responde. Marcos, muito obrigada. 9 Obrigado. segundos. Ok. Fica um abraço e boa sorte para as pessoas aí. Valeu. Obrigada e parabéns.